Olá a todos, que a paz do Eterno esteja em vossos corações. Eu quero trazer uma palavra curta e rápida para nós meditarmos neste dia de hoje. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 25, versículo 28 assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha só. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Salomão, ao escrever este pequeno versículo, ele compara um homem que não tem domínio próprio a uma cidade que não tem muros. E por que eu estou trazendo esta palavra? Porque nesses últimos dias nós estamos vendo o nível de intolerância de muitas pessoas, ou até da maioria das pessoas. Porque Jesus, ao falar acerca do final dos tempos, ele vai dizer que o amor de quase todos ia se esfriar. E por consequência disso, quando o amor se esfria e o ódio toma conta, as pessoas, por natureza, ela perde o governo de si mesma, ela perde o domínio próprio. E nós estamos aí observando o nível de intolerância de muitas pessoas em todas as áreas, quer no trabalho, ou na sociedade, ou no trânsito, na família e, para nossa tristeza também, dentro das igrejas. O que é uma pessoa que não tem domínio próprio? A pessoa que não tem domínio próprio é aquela pessoa que se ira, é aquela pessoa que tem desejo de vingança, é aquela pessoa que quebra tudo, é aquela pessoa que grita, sabe? Aquela pessoa que não sabe se dominar. Não é ela naquele momento de tensão. Ela pega, grita, diz o que pensa, diz o que dá na telha, e isso aí está acontecendo muito. Pessoas que não sabem se governar. Isso aqui é uma das maiores provas de que a pessoa não tem o Espírito Santo, pois o Messias, ele nos ensina que nós conheceremos certas pessoas pelos seus frutos. Então isso é um fruto de uma pessoa que não tem Deus na vida, que não tem o Espírito Santo, que não deixa ser guiada pelo Espírito, mas ali a carne está dominando. E isso está acontecendo na maioria da vida das pessoas, porque nós, nesses últimos dias, nós estamos aí vivenciando um nível de intolerância terrível, um nível de intolerância fora do normal, aonde as pessoas, até por vingança, por não saber se controlar, vai lá e tira a vida de outras pessoas, como a gente está vendo no Brasil, né, todos os dias, porque a vida para muitos não tem mais valor. Então, qualquer coisa que acontece, qualquer surto que dá, a pessoa é capaz de cometer coisas horrendas. Só que Salomão compara a pessoa que não tem domínio próprio como uma cidade que não tem muro. Por que disto? Porque naquele tempo, nos tempos antigos, as cidades, elas eram rodeadas de muro para sua proteção, para se proteger dos ataques do inimigo, dos invasores, né? E aquela cidade então ficava imune aos ataques, né? Então nas muralhas existia lá os sentinelas, onde eles avisavam, né? Quando via ataque do inimigo, tinha os atalaia, enfim, para proteger a cidade. Então naquele tempo a cidade, ela tinha as muralhas para se proteger, mas quando a cidade não tinha muralhas e as muralhas eram derrubadas, ela ficava de fácil acesso, né, para o inimigo atacar e invadir aquela cidade. Ficava uma cidade vulnerável a toda sorte de ataque e de coisas ruins que poderia acontecer contra ela. Então, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ele fica vulnerável, ele abre portais para outros demônios, outras entidades agir na vida daquele homem, e ele pode cometer coisas piores do que já comete. Ele dá lugar para outras coisas, para outros pecados, para outros crimes que ele pode, né, ter, como é que se diz, cacife, que ele possa ter capacidade de fazer. Então é disso que Salomão está falando. O homem que não tem domínio próprio, ele é semelhante a uma cidade com muros derrubados, ou seja, ele está vulnerável a cometer coisas piores, a vida dele se tornar em ruína e, né, no fim, colher uma consequência muito pesada. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Então, você tem vivenciado isso, né? Você já presenciou, né, a ruína dessas pessoas e o que elas estão prestes a colher por conta desse tipo de comportamento, né? Pessoas que não aceitam ser confrontadas, ou até pessoas que procuram confusão,
que gostam de achar defeito, elas vêm e confrontam com você muitas das vezes, te ofendem, diz o que pensam, te ameaçam e te intimidam. Mas a partir do momento que você revida para dar uma resposta, sabe, até para se defender e confrontar aquela pessoa é capaz de te agredir e fazer coisas terríveis. Então, a Bíblia, ela já traçou o destino para essas pessoas. Pessoas que agem assim, elas vão ficando cada vez mais vulneráveis. Se elas discutem, gritam e confrontam de uma maneira violenta, elas são capazes de agredir. Se elas agridem, né, elas são capazes de fazer coisas piores, né, e assim a vida delas se torna em ruína e ela vai ficando cada vez mais afastada de Deus e podendo também ocasionar até numa doença física, porque a nossa saúde do corpo, a nossa saúde física depende muitas das vezes, 90% do nosso estado mental. A maioria das doenças das pessoas começa aqui na mente. Então muitos por não ter domínio próprio, muitos por guardar ira, mágoa, rancor no coração, acabam contraindo doenças até para o corpo físico. Então uma pessoa que não tem domínio de si mesmo, que não sabe se governar, não tem os frutos do Espírito Santo, ela se torna vulnerável a doenças físicas, emocionais, psicológicas, enfim, a toda sorte de coisas ruins. Então, que nós possamos ficar atentos e que o fruto do Espírito venha governar nossas vidas, venha estar impregnado na nossa vida, que a palavra do Senhor esteja dentro de nós com muita força, ao ponto de nós ficarmos cada vez mais selados, que o Senhor possa abrir cada vez mais o nosso campo mental, o nosso espiritual, para que a gente possa entrar nesse patamar ao ponto de ser um caminho sem volta, de não ter como a gente mais voltar atrás para as coisas deste mundo e ter certos tipos de comportamento como o povo ímpio tem, ok? Então, fica aqui esta palavra, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.